vou contar uma história da Bíblia aqui, espero que de fato encontre caminho no seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. Verso de número 21, a tradução que eu estou usando é ACF, diz assim: obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, o qual por ali passava vindo do campo, a que carregasse a cruz. Obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. Eu leio uma vez mais. Obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. E você diz amém. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Faz algum tempo, e eu já tenho dito isso, mas não me canso de falar as mesmas coisas, que eu comecei a olhar a Bíblia de uma maneira diferente, tecendo perfis biográficos de personagens. Existem alguns personagens que a história por si só já trata bastante sobre a vida deles, então fica fácil de você conseguir traçar o perfil do personagem. Agora, existem alguns outros que causam um pouco mais de dificuldade. Alguns cuja narrativa às vezes só se trata de um versículo, uma única aparição desse personagem. E eu gosto muito desses desafios, porque esses desafios nos fazem pensar. E quanto mais você pensa, mais você tem de Deus iluminação. Tendo em vista que para conhecer a Bíblia Sagrada, você precisa compreender a interpretação, a iluminação e a revelação. Uma vez que a interpretação é curta, vamos para a iluminação. E uma vez que a iluminação se acende, a revelação fica fácil de fluir. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, está tratando de um desses personagens. Personagem na Bíblia Sagrada que fala-se dele apenas uma vez. É apenas uma aparição. E para nós entender personagens assim, a gente precisa recorrer à hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é uma matéria que fala sobre interpretação bíblica. E a hermenêutica diz que quando nós se deparamos com assuntos assim, nós precisamos recorrer ao princípio da primeira menção. Para compreender agora o princípio da primeira menção, eu queria dobrar a página desse personagem aqui e caminhar com vocês numa história tremenda, poderosa e cheia de amor, que vai começar lá no finalzinho, no início, melhor dizendo, do primeiro livro dos reis de Israel. Davi estava velho, já à beira da morte, e ele passa o trono ainda em vida. Ele pede para Natã e mais o sacerdote Zadok ir até o monte de Gion e lá ungir Salomão a rei de Israel. Salomão teve um privilégio de ser ungido rei com seu pai ainda vivo. E teve privilégio ainda maior de receber do seu pai alguns conselhos de administração e de reino no período do seu governo. Agora Davi morre. E quando Davi morre, Salomão se vê diante de um grande desafio. Um desafio que não é fácil. Um desafio que para nós já seria difícil. Imagine para Salomão. Um desafio de substituição. É terrível substituir. Quando a pessoa é muito boa, a substituição ainda fica um pouco mais difícil. Quando a pessoa flui no que faz, me parece que tudo que você fizer não vai suprir as expectativas de quem está observando essa substituição. A gente está falando do maior rei de Israel, o homem com o maior número de conquistas, que nunca, quando foi ao campo de batalha, perdeu uma guerra. Estou falando de Davi. Davi fez o reino crescer de uma maneira absurda. Davi era um rei aclamado, amado, honrado e aprovado por Deus. Agora Salomão se vê diante de um desafio. Esse desafio de Salomão agora vem seguido de algo. Ele começa a fazer uma espécie de contagem no reino. E ele pensa, e chama os seus servos nesse pensamento e pergunta: quando meu pai assumiu o trono, quantos cordeiros tinha? Tinha tanto. E agora? Agora a gente perdeu as contas. Quando meu pai assumiu, quantos bois tinha na lavoura? Tinha tanto. E agora? Agora a gente tem tanto boi que não dá mais para contar. Quando meu pai assumiu o trono, qual era a extensão de terra? 9.500 quilômetros de terra. E agora? 96.500 quilômetros de terra. Cresceu demais.
Então Salomão tem uma iniciativa. A iniciativa de Salomão é poderosa. Ele chama alguns dos seus súditos, alguns soldados, e diz: eu quero que vocês levem lá em cima do Monte Gion bois todos os dias para mim. Um historiador antigo chamado Christian Jack diz que ele começou agora a sacrificar diante de Deus. Kevin O'Connell diz que quando o sacrifício de Salomão era bom, ele sacrificava diariamente, de 22 a 26 bois diariamente. Quando ele não estava muito bem, o corpo dele fisicamente estava cansado, ele sacrifica entre 14 e 17 bois. Fato é que ele vai sacrificando, todo dia sacrificando, todo dia sacrificando, todo dia sacrificando. Deus está olhando para tudo isso. Salomão matando boi, Deus está olhando, e me parece que Deus não fala absolutamente nada. Mas quando Salomão chega no 1000º boi, Deus resolveu descer para conversar com ele. A conversa de Deus não aconteceu de maneira aparente, foi num sonho. Salomão dorme, quando Salomão dorme, Deus se introduz no sonho de Salomão. E me permita te fazer compreender de maneira até um tanto poética, como sempre digo, Deus conversando com Salomão. Deus olha para Salomão e pergunta: você está querendo o que com tudo isso? O que você está querendo? Salomão olha e diz: era isso que eu queria que o Senhor descesse. Deus olha para Salomão e pergunta: mas eu te pedi para fazer tudo isso? Ele diz: o Senhor não me pediu. Então por que você está matando boi? Salomão responde: é porque eu não sei cantar igual meu pai. Eu não sei orar igual meu pai. Não, eu não sei compor poesias igual meu pai. E como eu não sei fazer o que o meu pai fazia, eu vou fazer o que eu sei fazer para ver se eu chamo a tua atenção. Se orar eu não sei. Se cantar eu não sei. Tocar instrumento também não sei. Tem uma coisa que eu sei fazer. O quê? Sacrificar. Salomão me entende e me faz entender que eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu não preciso fluir da maneira que todo mundo flui. Eu não preciso cantar como todo mundo canta. Eu não preciso pregar como todo mundo prega. Não, a igreja não é uma fábrica de xerox. A igreja é uma fábrica de talentos, e cada um dentro da sua especialidade. E o que você precisa entender é que às vezes tu não vai cantar como todo mundo, você não vai pregar como todo mundo, mas se você puder dar um glória a Deus na boca, já está valendo a pena. Se você puder interceder por alguém, já está valendo a pena. Se você puder dar um abraço em alguém, já está valendo a pena. Mas flua dentro do teu propósito. O texto vai dizer agora que Deus olha para Salomão e diz: eu estou aqui agora, então pede para mim o que você quiser e eu te entregarei. Deus está dando para Salomão uma oportunidade que ele só deu para um homem antes. Aliás, depois, o cego Bartimeu. Ele para na frente do cego Jesus e pergunta: pede para mim o que queres e eu te farei. Deus está olhando para Salomão e está dizendo: eu estou te entregando um cheque em branco. O valor que tu colocar é teu. Você decide, você escolhe qual o valor que você quer. O que é que você quer? Salomão, ponderando, olha para Deus e diz: Senhor, eu quero sabedoria para julgar. Sabedoria para julgar o teu povo. O teu povo é muitos, eu sou um só. Eu quero saber entrar e sair do meio do povo. Eu gosto disso. Eu quero saber entrar e sair. Tem gente que sabe entrar, mas não sabe sair. Quando sai, já fecha a porta. Salomão está dizendo: eu quero saber entrar, mas permanecer a porta aberta para mim entrar e sair do meio do povo. Deus olha para Salomão e diz: Salomão, quantos bois tu sacrificou? Ele disse 1000. Eu te pedi 1000 bois? Não. Por que você me entregou 1000 bois? Salomão fez uma leitura rápida, se você pegar vale a pena dar um glória a Deus. Ele diz no livro de Levítico: o Senhor, quando pede sacrifício, diz que cada homem tem que oferecer um. O meu pai, quando foi rei, ofereceu para o Senhor 500. Eu olhei para mim e pensei: se eu oferecer um, serei um homem comum. Se eu oferecer 500, serei igual ao meu pai. Mas como eu quero ir além, eu entreguei 1000. E aqui você precisa compreender uma coisa: você não vai chegar onde ninguém chegou fazendo o que todo mundo faz. Você vai chegar onde ninguém chegou fazendo o que ninguém está disposto a fazer. Ele está dizendo: se eu entregar 1, para Deus já vale. Se eu entregar 500, para Deus é maravilhoso. Mas eu não quero entregar só 1 e também não quero entregar 500. Eu quero entregar o necessário para mim viver um tempo novo de Deus. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Tem gente que vem na igreja entregando para Deus o suficiente. O que é o suficiente? 1 é suficiente. Mas Salomão está dizendo: eu não quero entregar o suficiente. Eu quero entregar o necessário para mim viver algo novo. Olhe para mim. O que seria suficiente? Depois de uma semana perturbadora, de muita briga, de muita
luta, de muita dívida, de muitas coisas, de muito problema, de muita pressão. O suficiente era você chegar aqui às 19 horas, sentar aí e olhar para todo mundo dizendo: bati meu cartão no culto e vou embora para ter uma semana maravilhosa. Mas o necessário é diferente. O necessário é você passar por essa semana turbulenta, de pressão, entrar aqui dentro e dizer: é o suficiente, era só eu já estar aqui. Mas o necessário é eu rasgar a minha alma até ele descer para me responder. Eu não vim para entregar a Deus um culto suficiente. Eu vim entregar a Deus um culto necessário. Suficiente você está fazendo, você está aí. Mas o necessário é entregar mais. É se entregar mais. Eu vou entregar mais para Ele. Ele entrega. Aí Deus olha para ele e diz: eu te pedi? Não. Eu te pedi? Não. Mas já que tu entregou para mim aquilo que eu não te pedi, o que tu quer mesmo? Sabedoria. Já que tu entregou aquilo que eu não te pedi, eu também vou te entregar aquilo que você não me pediu. Você só queria sabedoria, mas eu vou te dar riqueza, vida longa, inteligência. Porque para quem entrega para mim além, eu devolvo para ele além. Aqui tem dois grupos. Tem dois grupos de pessoas que vão sair desse culto. Tem gente que vai sair desse culto dizendo: eu recebi uma bênção. Tem gente que vai sair desse culto dizendo: Deus mudou minha história, minha trajetória, meu caminho, meu futuro, porque eu entreguei para Ele o necessário para Ele mudar a minha vida. Olhe para mim. Quando você entrega para Deus aquilo que Ele não pediu, Ele devolve para você aquilo que você nem sonhou. Tudo isso. Salomão se tornou sábio, rico, inteligente, vida longa, o único rei diplomata que não precisou de espada para conquistar a riqueza dele. Salomão se tornou um rei tão diplomata e inteligente que ele não fazia guerra com ninguém. Ele começou nesse momento a fazer alianças políticas. Como funcionava? A funcionalidade de Salomão se deu da seguinte maneira: um rei mandava uma carta para ele dizendo: vou fazer guerra contigo. Ele lia a carta e mandava um emissário para esse rei perguntando: você tem uma filha virgem aí? O rei dizia: tenho. Então me dê a sua filha virgem, ao caso com ela, e o senhor se torna meu sogro. Nenhum sogro vai fazer guerra com o genro. Ele foi casando com a filha de todo mundo. É por isso que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele fazia alianças políticas. Olha aí, não, mano, está queimado. Ele fazia alianças políticas. Começou a casar com a filha de todo mundo. E agora os reinos do mundo começaram a respeitar Salomão. Como se não bastasse, Salomão é o tipo de rei extremamente sábio, e ele vai começar a fazer algumas construções dentro de Jerusalém. As construções que ele faz em Jerusalém vai tornando a cidade de Jerusalém como uma cidade com o título de cidade resplandecente, e a cidade rica, uma espécie de Las Vegas, ou a plena Dubai da época. Salomão chama um cidadão, um pedreiro, artífice, que trabalhou muito com Davi, chamado Arão Abiur. Ele chama Irão Abiur, melhor dizendo. Ele chama Irão e diz: durante muito tempo você serviu meu pai, mas agora é tempo de você me servir. Irão Abiur diz: como eu servi teu pai com lealdade, vou te servir também. O que você precisa? Salomão diz: eu tenho algumas obras para fazer, algumas construções para fazer, e eu quero te contratar para fazer essas obras. Irão olha para Salomão e diz: pode contar comigo. Salomão então diz: eu só tenho um conselho para você. Qual é o conselho? Quando você for fazer qualquer obra, respeita o que eu falar. Não vai por você, porque você é no máximo inteligente. Eu sou sábio. Primeira coisa, eu quero que você faça um templo lá na Eira de Araúna, o terreno que meu pai comprou. Irão Abiú falou: perfeito, o terreno é bom, é amplo, dá para fazer. Salomão disse: só tem um problema. Na entrada do templo, eu quero que você faça pórticos. Irão Abiú para ele diz: calma aí, o senhor já começou errado. Salomão diz: por quê? Ele diz: pórticos. Pórticos é coisa que vem do Egito. Era na entrada dos palácios de Faraó que existiam pórticos. Salomão olha para Irão Abiú e diz: tu nem começou com a planta, já está querendo dar palpite? Sabe por que tinha pórticos lá no Egito? Por quê? Porque Moisés morava lá. E Moisés deu a ideia dos pórticos. Isso foi da mente de Deus. Irão Abiú falou: essa eu não sabia. Ele falou: eu já te falei, tu é inteligente. Eu sou sábio. Na entrada, eu quero que você faça degraus. Irão Abiú falou: é lógico. Ele disse: mas não é qualquer degrau. Eu quero que você faça degrau suficiente para colocar uma orquestra. Uma orquestra em cada degrau? Sim. Porque antes do povo entrar no templo, eu já quero que a adoração comece do lado de fora. Para o povo compreender que o culto não começa lá dentro. O culto já começa aqui fora. Então eu quero uma orquestra em cada degrau.
Na entrada do templo, a bacia de ablusão. Não, bacia de ablusão não. Isso aí tinha no tabernáculo de Moisés. Aqui nós vamos ter uma grande banheira. Salomão foi o primeiro homem a fazer uma jacuzzi. É verdade. Uma jacuzzi, uma grande banheira gigante. Na ponta da banheira ele diz: eu quero obra de artífice. A banheira vai ter que ser como um ovo quebrado, a casca de um ovo quebrado ao meio, na ponta, obras de lírio. E nos ornamentos ao redor, ouro. E o ouro no seu caimento vai ser como um copo de leite. Irão Abiú falou: vai ficar bonito. Salomão falou: eu quero ela expensa, eu quero ela acima. Aí Irão Abiú falou: perfeito, rei, vamos amarrar onde? O rei falou: aqui não vai ter nada amarrado. Aí ele falou: vamos botar cavalete. Não, aqui dentro do meu templo também não vai ter cavalete. Irão Abiú olhou para Salomão e falou: então como é que eu vou suspender uma banheira dessa sem isso? Aí Salomão diz: eu já te falei que tu é inteligente, eu sou sábio. Você vai pegar uma junta de bois e vai colocar 3 bois para o norte, 3 bois para o sul, 3 bois para o leste e 3 bois para o oeste. Na obra dos bois, quando você for fazer a escultura, ele vai estar na passada da pata direita para a esquerda. E na curvatura da coxa, você vai colocar a banheira. Quando tem 4 bois, 3 bois para cá, 3 bois para lá, 3 bois para cá, 3 bois para cá, não vai estar suspensa, não vai estar amarrada e não vai ter cavalete. Mas ela vai estar erguida. Irão Abiú falou: essa eu não tinha pensado. Eu te falei, tu é inteligente, eu sou sábio. Eu quero que você faça para mim uma casa no Líbano. Essa casa no Líbano vai ser para quê? Para minhas mulheres. E aí a gente entende por que ele era sábio. Porque conviver com uma em TPM já é terrível. Imagina 1000 mulheres com TPM na mesma casa. Ele falou: a casa no Líbano vai ser para as mulheres. Essa casa no Líbano vai ter o telhado colonial. A entrada, o pórtico vai ser todo de prata. A maçaneta vai ser de bronze para passar para ela segurança. No caminho da entrada da porta, eu quero que você faça escudos com obras de lírio. Na frente do escudo, uma tocha de fogo. Eu vou levar elas lá à noite. E quando eu levar elas à noite, o escudo vai estar com um ouro talhado. A tocha de fogo vai estar acesa. E quando ela estiver caminhando, o fogo no contato com a cor dourada, vai parecer que elas estão caminhando em ruas de ouro. Irão Abiú falou: essa eu não tinha pensado. Ele falou: tu é inteligente, eu sou sábio. Lá dentro eu quero que você faça uma cama. Mas a cama não pode ser quadrada. A cama tem que ser redonda, para ela entender que deitando comigo, ela está fazendo comigo uma aliança. A colcha que você vai colocar não é de pena de ganso, porque pena de ganso tem lá no Egito. Você vai colocar pele de texugo, que é algo que tem dentro do tabernáculo de Moisés, para ela compreender que comigo ela faz uma aliança, não só carnal, mas espiritual também. Atrás da casa eu quero que você faça um jardim suspenso. Esse jardim suspenso vai ser chamado o Jardim da Calmaria. O que era o Jardim da Calmaria? Vê se você me alcança. Ele diz: eu quero que você coloque várias flores, mas nenhuma flor pode ter a mesma cor. Tem que ser flores de tamanhos diferentes e de cores diferentes. Todas as vezes que o meu coração estiver nervoso, eu vou me sentar e no Jardim da Calmaria eu vou olhar para as flores, e com as flores eu vou me acalmar. Irão Abiú falou: essa eu não tinha pensado. Ele disse: eu já te falei, você é no máximo inteligente, eu sou sábio. Se eu fosse te falar das construções de Salomão, nós ficaríamos aqui algumas horas falando das belíssimas construções que ele conseguiu fazer. Porém, a sabedoria e a fama dele foi percorrendo as nações e circunvizinhanças, até que a sabedoria de Salomão é ouvida numa cidade, numa terra chamada Sabeia. Essa terra chamada Sabeia não tem um rei. Essa terra chamada Sabeia tem uma rainha. A rainha dessa terra é uma rainha prepotente, arrogante. O coração dela é tomado de uma soberba absoluta, e ela pensa que ninguém pode ser mais inteligente, sabe, que ela. Quando chega a fama que existe um homem em Jerusalém que tem nele a sabedoria dos deuses, ela vem pessoalmente até Salomão com enigmas. 1 Reis, capítulo de número 10, fala que ela vem com enigmas, a fim de tentar testar a sabedoria de Salomão. Me permita te falar da chegada da rainha. E eu queria que você colocasse amor nas minhas palavras e compreendesse de forma bela como funcionava. A rainha faz uma viagem de 3 meses. Quando ela está chegando em Jerusalém, Salomão tinha uma maneira de receber os reis que vinham visitar e os seus emissários totalmente diferente. Como é que ele fazia? Ele tinha uma cavalaria de 12.000 soldados. Quem está me ouvindo, diga amém. Esses 12.000 soldados eram altos, o cabelo deles comprido, cabelos encaracolados, e no cabelo era colocado o papelote de ouro. Ele colocava 6.000 soldados de um lado,
6.000 soldados do outro, com cavalos manga larga altíssimos. Esses soldados ficavam sentados acima do cavalo. E geralmente quando ele recebia uma comissão que vinha de fora, ele recebia ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Porque ao meio-dia o sol está latente. Quando dava a badalada do meio-dia, abria-se os portões de Jerusalém, e quando a cavalgadura, os emissários, os comissários e os reis vinham visitar, estavam entrando em Jerusalém ao meio-dia, os soldados que estão à frente do palácio de Salomão levantavam e gritavam: vida longa ao rei Salomão. E o povo respondia: vida longa ao rei Salomão. Assim foi recebida a rainha. Quando ela está entrando, que ela vê todo esse ornamento, os soldados com papelote de ouro no cabelo, gritando vida longa ao rei Salomão, ela chega na porta do palácio, dobra os joelhos, meneia a cabeça e olha e diz: eu ouvi falar, mas isso que eu estou vendo é muito acima do que eu ouvi falar. Sem ter visto nada do que tenho para ver, eu já reconheço que aqui a situação é extremamente maior. Aí o porteiro do palácio diz: levanta, mulher, se o rei te ver te dobrando diante de mim, o rei vai querer me matar. Ela olha para ele e diz: mas como é que você está vestido desse jeito? É que aqui o rei diz que tudo tem que ser feito com excelência. Ela pergunta: onde está o rei? Ele diz: se é a primeira vez que vem aqui, então olha para baixo. Quando ela olha para baixo, na hora que os soldados levantam gritando vida longa ao rei Salomão, Salomão nunca recebe na porta do palácio. Ele desce num riacho que fica na entrada de Jerusalém. E quando o soldado levanta, o contato do cabelo com o sol reflete no rio. Como Salomão está na frente do rio, o rosto de Salomão fica totalmente dourado. É por isso que os grandes antigos diziam que Salomão era um rei que tinha o rosto de ouro, porque ele sempre recebia assim. Quando a rainha vê ele desse jeito, ela já fica entusiasmada. Salomão tinha uma maneira de receber os seus reis e as pessoas que vinham visitar de uma maneira antológica, por assim dizer. O palácio de Salomão tinha 3 repartições. A primeira repartição era a sala do banquete. Segunda repartição, a tesouraria. Terceira repartição, a sala do trono. Então, em primeira instância, quando ele recebia alguém, ele levava para a sala do banquete. E na sala do banquete, ele dava sempre o melhor banquete, melhor vinho. E ali começava uma conversa. Depois ele levava na sala do tesouro. E ali eles se trocavam presentes, porque nenhum rei vinha visitar outro rei sem lhe trazer presentes. E depois ele levava para a sala do trono. E na sala do trono ele tirava a sua indumentária, e quem estava visitando via ele como ele é. Vê se você consegue alcançar que a igreja, quando for arrebatada, vai passar por esses 3 estágios. Lá no céu nós seremos recebidos primeiro na sala do banquete. E na sala do banquete nós sentaremos, e o próprio Cristo vai servir a ceia para nós. Saindo da sala do banquete, nós vamos para a sala da recompensa, e lá seremos recompensados pelas nossas obras de madeira, de feno, de ouro, de prata, de pedras, de metal. Ali nós receberemos a nossa recompensa, e depois iremos para a sala do trono, e na sala do trono nós o veremos como ele é. Assim Salomão recebia. A rainha então é recebida no primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar? Sala do banquete. Quando a rainha se assenta na sala do banquete, eu já disse, repito, ela era uma mulher soberba, uma mulher empoderada. Quando ela se assenta na mesa, ela diz: fiquei sabendo que tu é um homem que tem em ti a sabedoria dos deuses. Por isso trouxe alguns enigmas, que nem os maiores sábios do meu reino souberam discernir e decifrar os enigmas. Salomão diz para ela: diga-me o enigma, e eu darei a sua revelação. Ela olha para Salomão e, sem titubear, ela diz assim: qual é a fonte de água que não nasce na terra, não nasce na pedra, também não nasce na montanha, mas a mesma fonte de água, ora jorra água doce, ora joga água amarga? Salomão olha para ela e, sem pensar 2 vezes, diz: essa fonte são os olhos. Ela diz: os olhos? Ele diz: não nasce da pedra, não nasce na terra, não nasce na montanha, mas quando eu recebo uma notícia que me alegra a alma, os meus olhos jorrarão águas de alegria, água doce. Mas os mesmos olhos que jorraram água doce, quando recebem uma informação negativa que causa consternação na alma, da mesma fonte que jorrou água doce, vai jorrar água amarga. Aqui a rainha já fica surpresa, porque
que você precisa compreender. Tem muita gente que vai vir no intuito de te surpreender, mas quando vê tudo que Deus está fazendo, vai sair surpreendido. Ela fica aqui, banqueteia com Salomão. Após banquetear com Salomão, eles vão para a sala do tesouro. Na sala do tesouro, a rainha traz para Salomão 4 pedras. Pedras biocolo. O que são pedras biocolo? Dependendo da maneira que você coloca ela vai mudando de cor. Na terra de Sabeia, eram pedras preciosas. Quando ela traz aquelas pedras, cada uma pesando 1 quilo, Salomão olha e diz: esse é o presente que você me deu? Essas 4 pedrinhas aí? Ela diz: Ele diz: então traz o presente que eu tenho para ela. Vem os soldados trazendo uma chave que pesava 10 toneladas de ouro. Uma chave, 10 toneladas de ouro. Ele entrega para a rainha e diz: leve para sua cidade. E todas as vezes que você passar por aqui, sempre entenda que tem uma porta aberta e a chave já está contigo. O homem sabia o que fazia, ele sabia o que fazia. Quando a rainha pega a chave, ela olha para Salomão e diz: não vai ser tão fácil assim, eu tenho mais um enigma. Salomão diz: dá-me o segundo enigma. Ela levou da Sabeia 100, 100 crianças. Todos tinham o mesmo tamanho, o mesmo biotipo, e usavam um manto roxo que cobria da cabeça até os pés e o punho das mãos. Ela olha para Salomão e pergunta: já que tu és um homem que tem sobre ti a sabedoria dos deuses, diz para mim quais são os meninos e quais são as meninas dentre essas crianças. Salomão olha para ela. E o que a rainha não sabia é que Salomão, antes de receber um rei, ele sempre mandava seus comissários a fim de dar uma olhada na terra, espiar os costumes. Porque era normal de um rei, quando sentava no banquete para banquetear, começar a falar coisas da cultura do outro reino, a fim de que o outro reino entendesse que ele não estava despercebido nessa visita. Salomão descobriu, através dos seus emissários e comissários, que lá na Sabeia as meninas com 5 anos de idade iam para o campo trabalhar com a sua mãe. E no afã de lavar a roupa ou a louça, a menina mais cuidadosa, quando ia enxugar a mão, passava a mão na roupa. Os meninos, de maneira descuidada, quando iam enxugar as mãos, jogavam a mão aos ventos. Salomão olha e diz: já te direi quem são os meninos e as meninas, mas antes eu preciso dar alguma coisa para eles, porque criança é bem recebida aqui. Ele traz guloseima para as crianças, e quando as crianças vão tocar a mão, ele diz: só que aqui no meu reino, para comer, tem que lavar a mão primeiro. Quando as crianças lavam as mãos, ao término de lavar as mãos, ele diz para a rainha: aquelas que estão com as roupas molhadas são as meninas, os que estão com a roupa seca são os meninos. A história, fascinante história judaica, segundo o escrito Flávio Joséfo, diz que a rainha desmaiou. E quando a rainha desmaiou, ela volta do desmaio. Uma vez que volta do desmaio, ela vai para a terceira sala. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu gosto desse silêncio. Daqui a pouco você vai dar glória a Deus, mas vai comendo a história. Quando ele leva ela para a sala do trono, a rainha vai entrar. Quando ela vai entrar, ela levanta o vestido. Salomão diz: por que você está levantando o vestido? Ela diz: para não molhar meu pé. Ele diz: mulher, eu jamais faria uma mulher da sua magnitude molhar o pé. Isso que você pensa que é água, é cristal. No teu reino não tem, mas aqui tem. Pode entrar. Ela entra na sala do trono, conversa com Salomão. À noite os dois vão para a mesa jantar. É um livrinho curtinho, fascinante história judaica, para um bom leitor. E quando ela se assenta para jantar, Salomão olha para ela. Se era uma coisa que Salomão sabia fazer demais, era galantear. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas, escreveu 1005 poemas. Ele sabia compor um poema na hora. Ele olhou para a mulher e começou a galantear ela, dizendo: fica-te comigo essa noite. Ela diz: não. Passa comigo essa noite. Ela diz: não. Na terceira vez ela diz: se tu me fazer beber das águas de Jerusalém, eu ficarei aqui essa noite. Salomão então diz para ela: fechado. Vai até a cozinha e fala com o cozinheiro: pode caprichar no condimento. O que ele está dizendo? Capricha no sal. Quando eles se assentam para jantar, a rainha vai dar a primeira garfada. Quando ela sente o gosto pesado do sal, ela pega o vinho. E quando bebe o vinho, essa mistura de gosto é terrível ao paladar. Então ela diz: dá-me água. Quando um serviçal traz água, que ela bebe água do outro lado da mesa, eu não sei vocês, mas eu penso que Salomão só fez assim. Ela fica ali aquela noite. No outro dia pela manhã ela vai embora. Passado 3, 4 meses, ela está chegando na Sabeia.
e ela começa a ser acometida de algumas coisas diferentes. Umas dores de cabeça, e descobre-se que daquela noite um fruto está sendo gerado. Esse fruto que está sendo gerado, quando Salomão fica entendido do fruto, ele compreende que é casado com a filha do faraó Neco, faraó do Egito. Ele não pode abrir mão desse relacionamento, tendo em vista que ele é rei em Jerusalém, ela rainha na Sabeia. Nenhum deles vai abrir mão do seu clã para tornar-se agora um único reino. Então Salomão manda uma carta para ela dizendo: já que eu não posso ir a ti e você não pode vir a mim, darei à criança um presente, para que a criança conheça não só a mim, mas ao Deus que eu sirvo. Ele manda 72 dos mais entendidos rabinos de Jerusalém até a cidade próxima a Sabeia, a mais próxima, Cirene. E lá em Cirene, ele abriu a primeira sinagoga judaica fora de Jerusalém. Ali em Cirene, ele abriu um precedente para aqueles que não nasceram em Jerusalém, através da sinagoga, ter um paradoxo, primeiro, de conhecimento de Deus, segundo, uma chance de se tornar um mestre em Jerusalém. Como funcionaria a sinagoga? Estou caminhando para nós chegar no corpo do sermão. A criança, seja ela das redondezas, as cidades vizinhas, e é necessário também falar que na Sabeia era uma cidade totalmente levada à idolatria, ocultismo e necromancia, consulta com os mortos, ocultismo. Foi lá que começou a astrologia, magia negra. Essas obras mais pesadas começaram todos na Sabeia. Sabeia era uma região onde eles se consultavam e deitavam com defuntos. Era totalmente idólatra. Salomão então está dando uma chance para as crianças, todas as crianças que, quando quiserem conhecer o Deus de Salomão e compreender a sabedoria de Salomão, tem a oportunidade de ir a Cirene. Lá em Cirene tem uma sinagoga judaica que, quando a criança completa 6 anos de idade, vai levar a criança ao autoconhecimento na Beit Sefer, primeira escola rabínica. 3 anos estudando na Beit Sefer, vai passar pela Beit Midrash, outra escola rabínica de ensino. E passado esses 6 anos estudando, a criança completa 12 anos. 12 anos de idade, tratado de fé. Após o tratado de fé, bar mitzvah. A bar mitzvah não é feita em Cirene. A bar mitzvah vai ser feita em Jerusalém. Como funcionava a bar mitzvah? O menino era levado com 14 anos de idade na frente do muro das lamentações. Rabinos de várias facções religiosas vão fazer perguntas ao menino acerca do que ele aprendeu na sinagoga. E se ele responder positivamente, o rabino vai estender-lhe a mão e dizer: qual de nós você quer seguir para se tornar um dos nossos? Ele pode escolher seguir um fariseu, ele pode escolher seguir um escriba, ele pode escolher seguir um essênio, um saduceu. E quando ele escolhia o seu mestre estendia a mão, punha a mão no ombro direito do menino. Por que colocava a mão no ombro direito do menino? Porque um rabino na sua escolha nunca colocaria a mão no ombro esquerdo. O ombro esquerdo, diz a palavra, o lado esquerdo é o lado da desonra. É por isso que Deus não fala a palavra esquerda. Observe o Salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus não fala esquerda. Eu não estou nem falando de política, só estou falando de Bíblia. O rabino estendia a mão no ombro direito e diria para o menino: segue-me e eu te farei mestre. Mas se o menino respondesse de maneira negativa, o rabino não estendia a mão no ombro direito. O rabino estendia a mão e apertava a mão esquerda do menino e dizia: dou-lhe hoje 3 conselhos. Primeiro conselho: sirva a Deus. Segundo conselho: trabalhe duro no campo. Terceiro conselho: constitua uma família, porque para mestre você não serve. Dito tudo isso, vamos entender o Simão Cirineu. Porque o texto está dizendo que ele é Simão e ele é de Cirene. Simão de Cirene. Isso aqui já é uma junção que não faz muito sentido, porque o nome dele, Simão, é uma variação do nome do terceiro filho de Jacó, Simeão. Simão, aquele que ouve. Ele tem nome de judeu, mas mora em Cirene. Eu consigo compreender que a mãe dele servia a Deus. Ao dar à luz ao filho, ela dá um nome para o filho dizendo: hoje ninguém entende, mas o meu filho um dia pode se tornar um rabino, um mestre, um fariseu. Ela já dá nome para o menino com destino. Provavelmente esse menino, quando passou pelas escolas rabínicas da época,
o entendimento não lhe foi tão claro. E quando ele passou pela bar mitzvah, ele foi reprovado pelas facções religiosas. Olhe para mim. E reprovado pelas facções religiosas, foi dado para ele 3 conselhos. Primeiro conselho, sirva a Deus. Segundo conselho, constitua uma família. Terceiro conselho, trabalhe duro no campo, porque para mestre você não serve. Aí eu compreendo porque Marcos vai me dar essa informação. Marcos vai dizer: obrigaram certo Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, ele tem família, vindo do campo, ele trabalha, mas estava entrando em Jerusalém. Se está entrando em Jerusalém, serve a Deus. Ele escorreu o conselho à risca. Está servindo a Deus, está trabalhando e tem família. Pergunta que não quer calar: por que Simão Cirineu está indo em Jerusalém naquele dia? Agora eu queria começar a pregar, por assim dizer. Simão Cirineu, por ter sido recusado e rejeitado lá na escola rabínica, ele só tem uma única alternativa. E qual é a alternativa? Uma vez por ano, no dia do sacrifício do Cordeiro Pascual, todo judeu que havia sido recusado encontrava redenção. Como funcionava a redenção desse judeu? Na Páscoa, o sacerdote ia imolar o cordeiro. E quando o sacerdote fazia o cálice na jugular do cordeiro, derramava o sangue do cordeiro na bacia, ele pegava um madeiro, na ponta do madeiro uma planta chamada isopo, uma planta que tem alto poder de absorção. Ele mergulhava a planta no sangue. Quando ele levantava o madeiro, o sangue vem escorrendo no madeiro. E agora todos os judeus que foram rejeitados, procurando redenção, estariam com a roupa branca. Eles queriam estar próximo do altar. Por que próximo do altar? Porque o sacerdote vai aspergir o sangue. E quando o sacerdote aspergir o sangue, onde o sangue pingar na roupa branca, eles só queriam um pingo do sangue do Cordeiro Pascual, porque um pingo do sangue já seria suficiente para eles ter redenção por um ano, redenção anual. Simão Cirineu naquele dia está vindo de Cirene, o caminho é longo. Quando ele está entrando em Cirene, corpo suado, molhado, ele começa a trocar a roupa. Ele tira a roupa, seca o suor, põe um manto branco. Afinal de contas o culto vai começar e ele não quer atrasar, porque ele quer chegar na frente, ele quer sentar na frente do altar. E o culto ainda não tinha nem iniciado, então ele está chegando cedo. Mas quando ele está entrando com aquela roupa branca em Jerusalém, ele vê um cenário. E qual é o cenário, senhores? Jerusalém, que por esses dias era muito silenciosa em devoção, estava dizimada com gritos horrorosos de homens dizendo: é isso que ele merece. Mulheres gritando: não faça isso com ele. Crianças correndo, soldados romanos batendo, chicoteando. Ele não sabe quem é. Na curiosidade, ele chega perto. E quando ele chega perto, dá uma olhada meio de longe, ele vê um homem com corpo dilacerado, um madeiro nas costas. E quando ele pensa em sair dizendo: vou me atrasar para o culto, um soldado se opõe na frente dele e diz: você ajuda ele a carregar. Você ajuda ele a carregar. Simão Cirineu diz: ô seu guarda, eu acho que tu não entendeu. Eu estou indo para o culto, eu não posso perder o culto. E outro: olha como é que está minha roupa. O guarda diz: não quero saber, ajuda ele a carregar a cruz. O texto diz: obrigaram. Em outra tradução, constrangeram. O que é obrigar ou constranger? Te fazer algo que você não quer fazer, contra a tua vontade. Ele não queria, ele queria estar no culto. Mas naquele dia parece que o céu gritou: hoje o culto não é lá, hoje o culto é aqui. Vamos ver se tu me alcança. O culto não vai ser hoje lá na Páscoa. O culto vai ser aqui na rua, nessa esquina. Simão Cirineu não está entendendo absolutamente nada. O guarda está dizendo para ele: ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. E obrigado, constrangido, sem querer, lá vem Simão Cirineu. Só tem uma maneira de ele ajudar Jesus. Qual é? Colocando o madeiro e o braço acima das costas, a mão na cintura, fazendo peso para os dois caminhar junto. Aí eu queria que tu pegasse. Se pegar vai valer a pena. Quando Simão Cirineu abraça Jesus pela cintura, Jesus com a mão põe a mão no ombro direito dele.
Eu acho que você não pegou. Porque quando Jesus com a mão lhe segura o ombro direito, Jesus está dizendo: conheça a tua história. Eu sei que te rejeitaram. Eu sei que falaram que tu não tem jeito, não tem cara, não serve para ser fariseu. Mas todos aqueles que a religião rejeita, eu abraço. Eu abraço. Não sei vocês, mas eu cresci debaixo de um jugo de religião, onde igrejas diziam: se tu não tem perfil, você não serve para nós. Você tem que cortar o cabelo igual a gente, tem que andar igual a gente, você tem que vestir igual a gente, você tem que falar igual a gente, o teu sapato tem que ser igual ao da gente, a tua cor da pele tem que ser igual ao da gente, senão tu não é aceito. E quando você não é aceito, eles te vomitam, eles te olham da cabeça aos pés dizendo: você aqui dentro, esse lugar não é lugar para você. Eu não sei se você já se sentiu rejeitado num ambiente que você queria ser amado e aceito por Deus. Ambientes onde algumas igrejas por aí olham para você pela aparência, pela roupa que você está usando, pela tua posição social, pelo teu grau monetário, e eles começam a te olhar de cima a baixo dizendo: não tem perfil, não dá para andar com a gente, não fala como a gente, não anda como a gente, não prega igual a gente. O louvor dele é muito lento, aqui a gente gosta de louvar mais rápido. O louvor dele é muito rápido, aqui a gente gosta de mais lento. A mensagem dele é muito profunda, aqui a gente gosta de mais raso. Ele fala muito rápido, aqui a gente gosta que fale mais devagar. E você vai sendo rejeitado, espremido, oprimido, jogado fora, vomitado. Aí o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: eu conheço as cicatrizes que se abriram no teu coração quando você queria ser amado, mas foi excomungado, jogado para fora, empurrado para o lado de fora. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: a religião te expulsa, mas o meu evangelho te abraça. Para eles tu não tem cara, mas para Deus tu tem o perfil. Eu queria que você pegasse essa palavra. Para eles tu não presta, tu não tem cara, tu não tem jeito, tu é estranho, é esquisito. Aí eu amo o apóstolo Paulo, porque ele jogou uma bomba na religião dizendo: porque Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são, quem não tem cara, não... Oh meu Deus, oh meu Deus, eu preciso dar uma surra em Satanás aqui, porque tem gente que cresceu com esse estereótipo. Aí eu não posso cantar, por quê? Porque só pode cantar assim. Eu não posso pregar, por quê? Porque só pode pregar assim. Eu quero servir a Deus do meu jeito, mas não dá, porque a igreja às vezes me estrangula. Eu quero levantar a mão para glorificar, mas e aí todo mundo vai ficar me olhando como se eu fosse um esquisito. Eu quero pular, mas e aí vão dizer que eu sou maluco. Eu quero correr, mas vão dizer que eu sou menino. Deus te trouxe aqui para dizer: nessa casa tu pode pular, tu pode rodar, tu pode... Aqui você é aceito. Aqui você é aceito. Segure a mão de quem está do teu lado e diga: aqui você é aceito, amado. Você não está espremido. Você não está espremido. Você está livre. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sei que tu quer gritar, eu sei que tu quer extravasar, mas fica pensando: o que vão pensar, irmão, em nome de Jesus? Não importa o que vão pensar aqui embaixo. Chama a atenção do céu do teu jeito. Se for para gritar, grita. Se for para levantar a mão, levanta. Se for para adorar, adora. Se for para pular, pula. Mas entrega o teu melhor culto, porque aqui você pode. Mão no ombro. Mão no ombro direito. Aceito. E deixa eu só dar uma cereja nesse bolo aqui. Porque na bar mitzvah era o menino que escolhia quem ele ia seguir. Então o menino dizia: eu quero seguir aquele saduceu, eu quero seguir aquele fariseu, eu quero seguir aquele escriba. Mas com Jesus, ele não te deu o benefício de tu escolher ele. Para, tu não pegou? Vou de novo. Ele disse: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Sabe aquele desprazer de todo mundo tirar para o ímpar
e você nunca ser escolhido? Sabe aquele desprazer na brincadeira da escola? Você sempre ser aquele que sobra? Ele está dizendo para todo mundo: você é sobra, para mim você é luxo. Vem que eu te aceito, vem que eu te aceito, vem que eu te aceito. É eu quem te escolho. Vamos para mais uma, para você dar um glória a Deus com força aí. O Simão Sirineu está com a roupa branca. Qual é o intuito dele? O sangue do cordeiro do sacerdote. O sangue do cordeiro do sacerdote. Agora ele vê Jesus, corpo todo dilacerado, sangue pingando, a roupa branca. Qual seria a proporção, ou qual seria a hipótese de Simão abraçar Jesus, tocar em Jesus e sair com a roupa branca ainda? Tem possibilidade? Tem não. O que Simão não entendeu é o que nós entendemos. Qual? Ele pensa que está ajudando um homem, mas ele não entendeu que aquele homem é o cordeiro. Ele sai de casa dizendo: eu só quero na minha roupa o sangue do cordeiro. Eu só quero na minha roupa o sangue do cordeiro. A expectativa dele é o cordeiro do culto. De Deus, o cordeiro veio antes do culto. Ele te encontrou no caminho. Te encontrou no caminho. Agora o que a gente precisa compreender aqui, não sei se vale glória a Deus para vocês, mas para mim valeu, e se valer, dá o melhor grito da noite. Existiam na Bíblia 3 tipos de cordeiro: cordeiro pré-figurado, cordeiro profetizado, cordeiro anunciado. Falo de novo: cordeiro pré-figurado, cordeiro profetizado, cordeiro anunciado. Qual a diferença dos três? O cordeiro pré-figurado é o que aparece no cenário de Abraão, quando for a sacrificar o seu filho Isaque. Aquilo é um cordeiro pré-figurado, porque o carneiro vem, coloca-se no altar, e o carneiro morre no lugar de Isaque. O que é o cordeiro pré-figurado? Aquele que morre pelos pecados de um. Aquele que morre pelos pecados de um. Depois existe o cordeiro profetizado. O que é o cordeiro profetizado? Êxodo capítulo de número 12, Deus dá a constituição da Páscoa. E na instituição da Páscoa Deus diz a Moisés: Moisés, cada família vai pegar um cordeiro novo, vai matar o cordeiro, vai assar o cordeiro e vai comer todas as partes do cordeiro, mas com o sangue dele pinta os umbrais da porta, porque esse cordeiro vai dar livramento para uma família. Então o primeiro cordeiro prefigurado, ele morre por um indivíduo. O cordeiro profetizado, ele pode morrer por uma família ou por uma nação. Mas existe o cordeiro anunciado. E qual é o cordeiro anunciado? Um homem está batizando na beira do Jordão, e esse homem está todo dia pregando, dizendo: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim vai vir um que vai batizar com fogo o Espírito Santo. O pessoal está entendendo: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? De repente lá vem Jesus. E quando Jesus está vindo, João Batista levantou o dedo e falou: esse aí é o anunciado. Eis o Cordeiro de Deus, segura, que não tira o pecado de um, nem de uma família, nem de uma nação. É o cordeiro que tira o pecado. Qual a diferença dos três? Cordeiro prefigurado: todas as vezes que eu peco, eu tenho que matar. Todas as vezes que eu peco, eu tenho que matar. Cordeiro profetizado: uma vez por ano, eu tenho que matar. Uma vez por ano, eu tenho que matar. O cordeiro anunciado: basta um encontro com ele, e a tua vida nunca mais será a mesma. É um encontro com ele, e você não precisa estar pagando procissão, descendo o teu joelho no milho. Você não precisa estar fazendo sacrifícios tolos. Você só precisa levantar a mão e dizer: eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma, e a sua vida nunca mais é a mesma. Ou seja, pega a palavra. Se pegar a palavra, vale a pena dar um glória a Deus. Simão Sirineu está indo para o culto dizendo: eu estou vindo esse ano, mas o ano que vem eu volto de novo. Eu estou vindo esse ano, mas o ano que vem eu volto de novo. Mas naquele dia, quando ele encontrou com o cordeiro na beira do caminho, o cordeiro estava dizendo: esse caminho você não precisa mais fazer, porque o cordeiro que tu estava indo te encontrar, te encontrou na beira do caminho, e está dizendo hoje: a tua vida é mudada para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu finalizo minha fala dizendo o seguinte para vocês: ele ajudou, levou lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele não conhece o homem. O homem é pregado,
Não sei vocês. Eu ajudei a carregar, deixa eu ver qual o final que vai ser dele. Ele fica lá meio de longe olhando. A cruz exposta. O homem falando as 7 palavras. 7 frases da cruz. Na 7ª frase, quando o homem diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele vê o sol se esconder. Que o dia enegreceu. Por que o dia enegreceu? Porque o sol não almejou ver a morte do Criador. Então ele fecha os olhos. A terra estremeceu. E quando a terra estremeceu, o véu do templo se rasgou. Meu Deus do céu. Quando o véu do templo se rasgou, Simão Cirineu está voltando para casa. Coração dele pensando: que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Aí a Bíblia não diz. Isso aqui é uma tradição dos livros apócrifos. Dizem que Simão está indo para casa. E quando Simão está indo para casa, ele vê próximo à casa dele uma grande concentração de pessoas. Na cabeça dele: a vergonha que eu passei em Jerusalém já chegou aqui em casa. Todo mundo está sabendo do escárnio. Mas quando ele vai chegando pertinho de casa, repito, uma tradição de livros apócrifos diz que é quando ele está chegando em casa, uma menininha rompe a multidão, vem e lhe agarra a cintura, dizendo: papai, onde é que você estava, papai? Simão Cirineu olha para a filha e diz: filha, o pai foi para o culto, mas o pai chegou mais cedo. A menina olha para ele e diz: oh pai, onde é que tu estava que tu não viu o que aconteceu? O pai pergunta para ela: o que houve? A menina diz: pai, eu queria que tu visse quando aquele homem branco estava entrando na nossa casa. A luz que estava nele refletiu dentro dos meus olhos. E na hora ele lembrou que a filha era cega. Ele diz: e quando aquela luz brilhou nos meus olhos, eu passei a enxergar de novo, papai. A história paralela diz que o encontro com Jesus na esquina de Jerusalém reverberou num milagre dentro da casa de Simão Cirineu. Eu queria que você pegasse isso. Basta só um encontro com ele. E no encontro com ele não é só você, mas sua casa, sua família, os teus são alcançados por um encontro com ele. Sei para vocês, mas para mim essa é a mais linda história de um encontro marcado por um desencontro. Deus é especialista em fazer encontros marcados por desencontros. Finalizando a minha fala, dando para você a história desse homem, eu não poderia concluir sem te contar uma rápida história e te fazer um convite. Um dia, Jesus decidiu ir numa cidade chamada Jericó. Ninguém sabia, mas Jesus já sabia. Quando um cidadão que estava lá em Jericó, riquíssimo, mas baixinho, ouviu falar que Jesus estava lá, ele disse: eu quero ver. Eu não quero conversar com ele, eu só quero ver. Então, como eu quero ver, mas eu sou baixinho, eu sou baixo demais para ver aquele que está no meio. Ele corre, sobe numa figueira brava. O baixinho subiu. E quando o baixinho subiu, Jesus está passando. Vem comigo. É o alto que vai falar para o baixo. Me alcança. O alto vai falar para o baixo. Então, quando o alto está passando embaixo e o baixo está em cima, o alto olha para o baixo que está em cima e diz: o que você está fazendo aí? O baixo responde para o alto: eu subi para te ver. O alto responde para o baixo: eu desci para te encontrar. Isso aqui é um desencontro. Por quê? Porque o alto está embaixo e o baixo está no alto. Aí, como o alto desceu, o alto diz para o baixo: já que eu desci para te encontrar e tu subiu para me ver, desce depressa. Desce depressa. Porque hoje não vai acontecer uma mudança só na tua vida. Hoje me convém pousar na tua casa. O que eu estou dizendo para alguém é que quem sabe tu veio aqui só por um convite. Vamos lá no culto hoje. Mas para quê? Não, vamos lá. Deus quer falar contigo. Tu veio aqui, tu queria ouvir tanta coisa.
Ou quem sabe tu estava aqui de passagem, eu vou lá no culto hoje, eu vou procurar uma igreja, eu vou num culto hoje. E o que você não sabia é que hoje, aquele que estava no alto desceu. E ele está aqui dizendo, eu desci para te encontrar. Não, você pensou que tu ia me ver, mas eu desci para te encontrar. E eu te encontrei aí. E ele está dizendo, através das palavras que saem e fluem da minha boca, ele está dizendo para você, o que eu quero fazer na sua vida vai começar aqui, mas vai sendo concluído lá dentro da tua casa. Não vai ficar só aqui. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu gosto disso. Constrangeram, obrigaram certo Simão. Vou te falar uma coisa. Sabe por que tem muita gente que não consegue se entregar para Jesus? Porque esse caminho daí da tua cadeira até aqui à frente, às vezes para você é um constrangimento. Aí eu tenho que ir lá na frente. Todo mundo vai me olhar? Todo mundo vai me ver? Aí ele me trouxe aqui para te dizer, por você, eu carreguei um madeiro em toda uma cidade de braço aberto. O mínimo é só sair daí e vir aqui. Porque sair daí e vir aqui não é constrangimento, é prova de amor. Pega. Eu quero mudar de vida. Eu não preciso vir aqui dar uma grande oferta. Eu preciso vir aqui dar um primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Ele está aqui dizendo para alguém que está aí, eu vim para te encontrar. Eu estou no lugar do encontro. Sabe aquele encontro marcado? Eu marquei um encontro contigo 8h50 na frente do altar. Vai me dar bolo ou vai vir no encontro? Eu convido você a ficar de pé comigo. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, pastor. Eu estava fraco, afastado, me afastei, caí, errei. Mas eu quero me fortalecer, voltar para Cristo. Pastor, na verdade, não é que eu me afastei, eu estou muito fraco. Eu preciso me fortalecer, eu preciso de força. Se você está nessa condição, você tem 10 segundos. Porque eu tenho que devolver o microfone. 10 segundos para sair do seu lugar e vir aqui no local do encontro marcado. E eu oro por você. 10 segundos. Alguém? Eu começo a contar agora. Eu não posso demorar. Eu devolvo o microfone pro pastor. Até porque agora eu estou lá em Nilópolis e é longe. Alguém? Você tem 5 segundos? Não? Não insisto. Porque Jesus não é produto de 99. Ele é doador da vida. E Ele quer mudar a sua. Mas para isso, você precisa vir no lugar do